Sou grato ao Senhor pelo privilégio que Ele escolheu nesse dia para estar aqui compartilhando algo que ardeu o meu coração nesses últimos dias. Eu confesso que já tem alguns dias que eu estou meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, e questionando às vezes, para mim mesmo, essa palavra, de quantas vezes eu estou disponível para abrir mão de algumas riquezas que, porventura, estejam impedindo verdadeiramente de ser íntegro com as coisas de Deus. E esse texto aqui, que a partir do versículo 18, de Lucas 18, nos traz algumas lições importantíssimas, e eu quero compartilhar, fazendo aqui um paralelo com Zaqueu, e trazendo para nós algumas expectativas em Cristo Jesus. Eu vou ler o texto aqui de Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 18, diz assim: de destaque, o muito rico perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterará, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha... Ouvindo isso, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito, muito triste, porque era riquíssimo. Eu aprendo aqui algumas lições importantíssimas, e talvez seja alguma pergunta que nós mais enfrentamos nos dias de hoje na igreja. As pessoas vivendo uma religiosidade e achando que aquela religiosidade lhe dá a garantia da salvação eterna. O primeiro ponto que eu quero aqui destacar nesse jovem é que ele foi até Jesus, ele tinha anseio, ele tinha desejo da vida eterna, ele tinha no seu coração. E eu sempre falo que, às vezes, as nossas intenções, elas não podem mover o reino espiritual, mas as nossas ações, ela não só move os reinos espirituais, como elas têm a resposta da boca de Deus, a resposta certa da parte de Deus. Esse jovem, cheio de boas intenções de herdar a vida eterna, que ele fala claramente o propósito dele. Era uma pessoa que já tinha todas, talvez, suas conquistas terrenais, já tinha conquistado muitas coisas, mas dentro dele ansiava sua alma, ansiava sua alma por algo da eternidade. E Jesus faz alusão à primeira coisa, de elogios que muitas pessoas hoje na igreja mais querem ter do que realmente ser aquilo que o simplesmente aquele que quer ser maior que seja servo. Bom somente Deus, bom somente Cristo, que se entregou por nós, nos amou de tal maneira, não mensurando nada, mas se entregou, não olhando as minhas falhas, meus pecados, ou aquilo que poderia, aleluia, estar atrapalhando a minha busca da presença de Deus. Então, quando nós observamos esse jovem, eu pude aqui observar que ele vivia as suas piores misérias, ou era uma situação humana de miserabilidade. Ele tinha tudo, porém não tinha nada.
Ele se achava completo até religiosamente, porque ele fala com Jesus. Jesus fala sobre os mandamentos. E esses mandamentos, os quais Jesus descreve aqui, são mandamentos difíceis de viver no dia de hoje, até mesmo religiosamente falando. Porque quando Jesus fala com ele, você tem observado os mandamentos? Ele, sim, conheço. Não adultera, não. Não mata, não furte, não fala falso testemunho. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis de pessoas terem prazer mais de falar mal da igreja A, da igreja B, do pastor A, do pastor C, das questões que se levantam, que às vezes nem sabemos que é pura verdade ou meia verdade, é totalmente mentira, mas nós enchemos a nossa boca para falar, em vez de orar e interceder. E ele fala do mandamento, né, que é o mandamento com promessa de vivermos longos dias na terra e vivermos bem, com prosperidade. Honrar pai e mãe. Para mim, são dois fundamentos principais hoje para a igreja. A gente tem tido muitas experiências com famílias, ou quando vamos lidar com algum problema de irmão aqui, né, a gente começa a ver as questões geracionais. E você vê que as pessoas querem Deus, mas não querem consertar o relacionamento com o pai, com o filho, com a esposa, com as pessoas da família. Eles querem o Senhor, mas não querem renunciar o seu eu, a sua vontade. E a gente vê que esse jovem, não, ele observava isso. Tanto é que Jesus não reprimiu, dizendo, você é mentiroso, você não faz isso. Jesus aceitou a justificativa dele, porque o Senhor é que sonda e conhece de fato que aquele jovem tinha uma integridade no seu relacionamento interpessoal. Que aqui fala de mandamentos de relacionamento terrenal, de coisas humanas. Tem observado, diz esse jovem, tudo isso eu tenho observado, e não somente isso, eu desde a minha infância, ou seja, desde a minha juventude, desde muito tempo, era um jovem que já estava numa certa idade, a Bíblia não narra, mas ele mantinha um padrão de vida. Irmãos, às vezes a religião ela tem poder de cegar as pessoas. Paulo escrevendo à igreja também em Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ele fala que esse poder que tem um Deus desse século, de cegar o entendimento, ou seja, você acha que você é o melhor louvorista, o melhor pregador, aquele que está servindo, aquele dizimista, aquele que está fazendo tudo para a obra do Senhor, mas, no entanto, pode estar sendo reprovado por questões maiores do que aquilo que Deus conhece, porque Deus sonda o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E esse jovem, ele perdeu essa oportunidade, por quê? Porque ele sabia que para abrir mão daquilo que era a segurança dele, daquilo que ele tinha mais convicção, certeza, que ele era apalpável, ele titubeou, como diz, né? Ele vacilou, ele não abriu mão. Porque Jesus só fez uma questão, não que Jesus que quisesse que ele ficasse pobre, mas que ele entendesse que a riqueza maior dele no céu não depende do que ele tinha aqui, não poderia comprar o reino de Deus. Não pode comprar o Senhor, não pode comprar a vida eterna. O dinheiro e as coisas materiais podem adquirir muitas coisas aqui terrenas, mas a única coisa, aleluia, que nos garante a vida eterna é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o sacrifício único de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Jesus falou assim, então vende o que você tem. Ou seja, desvencilha das coisas, da sua segurança, daquilo que te faz seguro, daquilo que te faz bem com essas coisas, para você alcançar coisas maiores, para você buscar as coisas do céu. Ele diz assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo que tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. A proposta de Jesus não era que ele se tornasse pobre,
ou que a pobreza significa uma humildade para chegar, mas era que ele estava preso, o coração dele estava preso aos seus bens. Trazendo isso para os nossos dias, o que tem nos impedido, às vezes, de fato, conquistar a vida eterna? Talvez não seja a riqueza física, como este jovem aqui, a Bíblia diz que ele era riquíssimo, então ele tinha muito poderes, posse, mas talvez o meu querer, o meu eu dominando, a minha vontade, até mesmo nós estabelecemos como nós queremos servir ao Senhor, a igreja, a forma que desejamos, a forma que queremos que todos sejam usados como A, B, C e D, e de repente você quer, né, Deus, aliás, quer que você seja o instrumento dele nas mãos dele. Outras coisas, às vezes, nos impede, nos emperra. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre isso, estou ainda, né, e eu quero compartilhar a primeira mão, né? Às vezes as conquistas de coisas materiais, e desse jovem especificamente, tomou o lugar de Deus. Outras coisas, às vezes, o emprego, a escola, a família, toma o lugar de Deus, e Deus não dá a sua glória, não dá a sua honra para ninguém. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que Jesus estava falando. Você só falta uma coisa. Você está invertido, você está buscando as coisas deste reino, se estabelecer para achar que pode conquistar as outras. Mas se você deixar isso aqui e buscar o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis do Evangelho. É um evangelho de troca, na maioria, hoje, de nós, líderes, pregamos o evangelho de troca, né? Esse jovem, ele tinha certeza que né? E Jesus questiona isso, os seus bens materiais lhe garantem o quê? Ele tinha uma sede da vida eterna, mas ele não quis abrir mão da segurança, dos bens materiais, ele permitiu que ali tornasse o Deus dele. E, obviamente, ele, tristemente, né? A Bíblia diz que ele pegou e saiu e foi embora. Então, às vezes, nós aprendemos com esse jovem também, que ele tinha um vasto conhecimento intelectual das leis, dos mandamentos, observava isso, mas ele não tinha intimidade com o Deus Todo-Poderoso. O que nós mais precisamos e necessitamos hoje é sermos íntimos de Deus. A carta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, demonstra muito bem isso, que a igreja estava fervorosa, estava poderosa lá dentro, né? Eu posso aqui conjecturar uma igreja perfeita, um louvor perfeito, né? Tudo muito bonito, aparentemente, tudo muito correto. Olha só o que diz o texto aqui que eu vou ler, que me veio à minha mente agora, Apocalipse capítulo 3, né? Aonde nós observamos nos versículos anteriores ao 20, diz assim, glória a Deus, aleluia. Diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, o testemunho é fiel, o verdadeiro, o princípio da criação. Conheça as tuas obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim, porque é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Versículo, né? Aleluia. Olha que coisa tremenda, né? Versículo de número 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui é um raio-x desse jovem que eu estou aqui falando. Ele se achava e falou, agora só falta uma coisa, a vida eterna. E traz uma perspectiva de tipos de igrejas hoje, abarrotada de bens materiais, ações em todos os âmbitos que podemos imaginar, a coisa linda, coisa muito linda, mas ele diz assim, está acontecendo lá dentro. Mas aí vem o versículo que eu quero aqui, né? Versículo 20.
Eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está falando de relacionamento, de intimidade. Estava acontecendo tudo lá dentro, só que o principal estava do lado de fora. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tá abarrotado de coisas que ocupam o lugar de Deus. E o que eu aprendo com esse jovem é que nós devemos abrir mão disso, de talvez as coisas mais simples, para que tenhamos coisas mais profundas com Deus. É clássico, e quando fala cego e nu, aí eu referi a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século, que é o sistema, as coisas do mundo, as coisas materiais, não que nós não podemos conquistar, irmãos, não que nós não podemos ter. A Bíblia diz, se credes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É nosso. Mas que isso não ocupe o lugar de Deus, que nós deixamos Deus aonde ele tem que ficar, de adoração. Independente do que ele faça ou não, ele é digno de toda a adoração. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui está claramente exposto esta característica desse jovem, que se achava rico, poderoso, de posse, mas que dentro dele tinha um vazio que ele quis preencher com a eternidade. Porque Deus soprou em nós, desde o início, a eternidade. Nós somos eternos em Cristo, porque a eternidade ele soprou dentro de nós. Há um desejo para todos de serem salvos, há um desejo de todos viverem uma eternidade. Aí entrou várias religiosidades para poder desviar o homem do propósito, do foco, né? Que Deus possa nos ajudar a cada dia sermos íntegros com as coisas que ele tem. Porque esse jovem mostra riqueza, talvez muito dinheiro, posse e tudo, mas de repente é aquilo só que ocupa, é aquilo que a gente acha que já somos suficiente. A nossa suficiência sempre ela está em Cristo Jesus. Nós somos completo quando estamos plenos, a sua plenitude. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: e ele derramará da sua graça sobre graça, da sua plenitude. Imagine a graça sobre graça. É tudo isso que nós temos em Cristo Jesus. Não são as coisas que conquistamos, não é o que nós temos, mas é o que nós somos. Por isso que Paulo diz que nós somos aquele, né, que passamos as tribulações, mas elas são temporais. E nós passamos crendo que o peso da glória será maior do que a tribulação. Passamos crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Né? Então, às vezes nós estamos também nessa questão da intelectualidade, nós estamos cumprindo muito mandamento, quantas regras humanas, quantas coisas que nós propusemos fazer e não deixamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Querido, eu sempre falo, quando nós anulamos o nosso querer, a nossa vontade, nós somos como a pena no vento, é Ele que leva, é Ele que sopra, é Ele que determina, é Ele que faz, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus no controle de todas as coisas. Mas quando nós ditamos normas, quando nós falamos o que Deus tem que fazer, nós perdemos a essência. E eu quero aqui dizer algo assim, somente a prática religiosa ou obediência ao mandamento não nos garante a entrada no reino da vida eterna. Somente isso não, queridos. Nós precisamos muito mais. Sermos obedientes, ótimo, devemos cumprir os mandamentos, sim, mas fazer a vontade de Deus. Fazer com que ele se realize em nós, não que nós realizamos nele aquilo que queremos. Então, o que Jesus traz? Que o coração desse jovem, ele estava preso a ele, às coisas deste mundo, obviamente ao pecado, porque ele achava que ele conseguia com as coisas materiais comprar o Senhor. E Jesus mostra isso tocando no ponto mais fraco. Vende o que você tem. Torne-se isso algo que não tenha segurança para você, e seja Deus o principal na sua vida, aquele que te dá força, que segura, que te sustenta. Né? Isso torna-se muito interessante
quando nós comparamos a esse mesmo jovem rico com Zaqueu, que Zaqueu também era um homem rico, era um homem que necessitava e tinha um desejo no coração, né? Ele quis somente ver Jesus, e quando nós olhamos aqui logo em seguida, né, em Lucas capítulo 19, narra sobre Zaqueu, né, que diz assim no versículo: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe do publicano, procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque tinha tinha muita multidão e pouca estatura, né? E o que Zaqueu faz? Qual o paralelo que eu quero fazer aqui, queridos? É que Zaqueu falou assim: eu só quero ver. Esse jovem, além de ver, ele queria ter a vida eterna. Ele conhecia Jesus, sabia do mandamento, eram os religiosos, né, que acham que não precisa mais nada. Trazendo isso, também eu estou fazendo aqui, por isso que eu estou trazendo essas questões, né, com os jovens, né, os dois filhos pródigos. Quais os dois filhos pródigos? De Lucas 15, que fala que tinha um pródigo que pegou tudo e se perdeu, foi para a rua, mas foi encontrado, se encontrou consigo mesmo, porque ele abriu mão, mesmo dissolutamente gastando, mas o outro que tinha toda a riqueza do pai dentro de casa, sequer tinha o bom e o relacionamento íntimo com o pai, não conhecia o pai. O outro que saiu, conheceu, voltou e disse assim: eu não sou digno de ser nenhum desses trabalhos dos trabalhadores principais, eu quero ser o mais simples. Mas ele recebeu toda a autoridade porque reconheceu quem era o pai. Mas o outro que estava lá não reconheceu que o pai ama e falou: por que está dando para ele isso? Às vezes nós estamos assim, olhando mais o que o outro ganha do que aquilo que nós temos como direito à herança no pai que temos, de servirmos, de receber a nossa herança, de termos, nós somos, em Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas, inclusive das lutas e do sacrifício para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, o segundo pródigo que estava perdido dentro de casa, é aquele que está perdido dentro da igreja. Sabe tudo, mas não faz nada. E quando alguém faz, se levanta para questionar. Porque aquele ali direto ao servo e diz assim: o que está acontecendo? Seu pai matou os melhores novilhos e está fazendo a grande festa para o teu irmão que estava perdido e voltou. E só depois que foi ter com o pai, porque não tinha intimidade de chegar direto ao pai. Quantos de nós, aleluia, ao invés de chegar diante de Deus e propor as coisas para Deus, procuramos pessoas para justificar, procuramos pessoas para tentar resolver o nosso problema, sendo que só Ele pode fazer todas as coisas. Esse paralelo com Zaqueu, desse jovem, é que Zaqueu entendeu sem Jesus pedir nada. Ele falou assim: hoje mesmo eu quero restituir tudo em dobro que eu tirei daqueles. Nada disso vai me fazer falta, mas eu quero me despojar de tudo que eu tenho para ter a tua presença. Olha que coisa tremenda. É a conversão genuína. Muitos hoje são convencidos, como esse jovem rico, de que a religião é boa, ser crente é bom, mas aquele convertido abre mão de tudo que tem para ter o principal, Cristo, na nossa vida. Que nós possamos aprender com esse jovem rico, que não é o que nós temos que compramos, é o que nós somos que fazemos a diferença em Cristo Jesus. Reconhecer quem era Jesus era muito importante, era algo muito importante, mas reconhecer o poder que ele tem para ministrar, para trazer à nossa vida essa certeza da vida eterna. Queridos, eu vou aqui abrir um parêntese e quero fazer uma pergunta. Quantos de nós hoje, de fato, estamos na igreja, mas de fato aguardando a vida eterna? Quantos de nós não estamos ali para ter o melhor casamento, o melhor filho, o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa? Porque Cristo pode proporcionar isso, sim, mas isso não é o principal. Quantas igrejas não podem pregar mais a verdade absoluta em Cristo, de que é renunciar, é perder, é não ter, é perder para ganhar, é dar para receber. E aí a igreja vai esvaziar. Mas, pastor, eu preciso fazer uma forma para encher a igreja. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Que possamos refletir sobre
Que tipo de jovem rico? Quais são as riquezas que de fato hoje nos impedem de alcançar a vida eterna? Se hoje o Senhor nos chamar para o repouso eterno, cumprimos o papel, combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu acho muito lindo quando um cristão, né, vai ser sepultado, e as pessoas colocam esse chavão, né, colocam esse versículo ali, e aí a pergunta que eu faço é: será que de fato esse combateu o bom combate? Será que esse de fato acabou a carreira? Que carreira? Que carreira é essa? A carreira da minha vida de conquista, de estudar, de ser, de alcançar, ou a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus? Como lá em Hebreus capítulo 12, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, corramos a carreira que está proposta em Cristo Jesus, né? Sempre nos desvanecendo ou desfalecendo, desfazendo melhor, todas as obras que nos impedem, tudo aquilo que está nos impedindo de correr. Não é tempo de andar, não é tempo de esperar, não é tempo, pastor, não me faz, é igual eu visitei agora, mas não, pastor não me deu oportunidade, o irmão não me deu oportunidade. Está aí a rua, está aí o mundo, está aí as missões, nós somos chamados para ir e dar fruto. E que o nosso fruto permaneça. É um tempo que nós precisamos refletir sobre qual tipo de resultado, de fato, nós estamos buscando como igreja e, ao mesmo tempo, dando uma resposta à comunidade como igreja. A igreja, aos longos de muito tempo, perdeu a perspectiva de igreja, né? Que nós possamos refletir sobre isso. Eu louvo a Deus porque eu estou ainda em fase de conclusão desse paralelo, onde eu coloquei esses 4 personagens, Deus falando para mim, tipos e qualidades de igrejas que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Que sejamos a igreja cristocêntrica, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus, e obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar em nome de Jesus.